Graça e paz, queridos irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui desde ontem, participando do Louvupa, como disse Reverendo Dario. Para mim, é um grande prazer e um grande privilégio pregar na cátedra ocupada por um dos meus professores do seminário. E, como eu disse ontem, se parecer que eu estou nervoso por essa razão, é porque eu estou mesmo, tá? Mas o Senhor tem nos dado graça em compartilhar um tempo de paz, um tempo agradável aqui com os irmãos. Como disse a Reverendo Dario, hoje eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas, Minas Gerais, mas eu sou natural de Itapeva, São Paulo, e uma das razões que me faz estar aqui e ter grande alegria nisso é que essa igreja, durante um tempo, foi a igreja do meu irmão mais novo, o José Otávio Cavani. Talvez alguns dos irmãos lembrem dele. Dirigiu o louvor bastante tempo por aqui. Enquanto ele esteve aqui na sua graduação na faculdade, ele escolheu essa igreja para frequentar até fazer a residência médica em Curitiba, e hoje ele mora em Uberaba, por lá se casou, também já está se encaminhando para o segundo filhinho, e ele também pede para que eu transmita aos irmãos o abraço dele, e é isso que faço nesse momento também. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Palavra de Deus, o livro de Gênesis. Eu quero fazer uma leitura do primeiro capítulo, e eu faço isso, meus irmãos, não apenas para que nós lembremos da história, não apenas para que nós nos relembremos de que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, mas porque eu acredito que existem outras razões pelas quais aprove ao Senhor nos revelar esses detalhes de como tudo começou. Farei meus comentários sobre esse texto à medida que nós formos caminhando, mas desde já eu quero convidar os irmãos para que nós leiamos o capítulo 1 de Gênesis. Quero começar no versículo 1 e nós vamos até o fim, versículo 31. Então, acompanhemos a leitura da palavra do Senhor para a nossa edificação e também para a nossa instrução nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia.
Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Vamos orar nesse momento ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, diante de nós está a Tua palavra, regra de fé e prática para as nossas vidas, palavra autoritativa do Senhor, e nós nos rendemos diante de Ti para assim de Ti aprender aquilo que o Senhor deseja que nós guardemos no nosso coração. Abençoa, Pai, a Tua igreja, fortalece, ó Deus, os abatidos, confirma aqueles que estão caminhando na santidade e transmite graça, ó Deus, àqueles que se encontram afastados do Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto não poderia ser mais polêmico, porque ele levanta uma série de objeções que a ciência, ou mesmo que aqueles que não têm fé suficiente para crer que tudo aconteceu desse jeito que está descrito, poderia acontecer. Não é meu objetivo nessa manhã discutir os detalhes científicos e dar provas de que tudo está aqui conforme está aqui. Porque eu acredito que não somente este caso, mas também todos os momentos em que a palavra de Deus nos conta uma história, essa história não está aqui apenas para nossa informação e também não está aqui simplesmente para que nós tenhamos como objetivo saber como foi, para que nós assim perpetuemos esses ensinos sem nenhum tipo de descrição. O que acontece aqui, meus irmãos, é que por trás do relato da criação, nós temos o autor deste livro, inspirado por Deus, fazendo uma descrição do universo, da terra e da situação que nós estamos vivendo. Eu quero então apresentar para vocês, com base nesse primeiro capítulo, não apenas o passado, mas também o presente e o futuro da criação. Esse é o título bem singelo, mas que também já contém a nossa proposta aqui de instrução da palavra do Senhor. É o passado, o presente e o futuro da criação na história. Nós cremos, meus irmãos, que Moisés registrou esses detalhes, porque, obviamente, quando tudo isso estava acontecendo, não havia ninguém anotando, não havia um diário sendo feito em tempo real, mas aprove ao Senhor revelar esses detalhes para Moisés num determinado ponto da história. E os estudiosos assentem com relativa convicção
de que quando o livro de Gênesis, assim como todos os próximos livros, que são os livros que compõem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando esse compêndio de livros foi dado, o povo de Israel já estava ali aos pés do Monte Sinai para receber a lei, ou então para observar a terra que eles haveriam de possuir. E o povo que cresceu acreditando que existe apenas um Deus que se revelava por meio das suas leis, agora estava convivendo com outros povos que tinham outros deuses, outros costumes e outras formas de enxergar a vida. E isso, meus irmãos, para um povo que aprendeu que mesmo que haja muita gente na face da terra, só existe um Deus, e esse Deus era o Deus deles, como esse povo poderia conceber povos que acreditavam em outros deuses e tinham outros costumes completamente diferentes? Por essa razão, nós acreditamos que o seu sistema religioso não é apenas importante para definir os seus hábitos, mas também para moldar a forma com a qual você interage com aquilo que está ao seu redor, você interage com as outras pessoas e, principalmente, define a forma que você entende o propósito de tudo isso estar acontecendo. Às vezes, meus irmãos, quando nós nos deparamos com relatos, por exemplo, da bondade de Deus, da soberania de Deus, que são detalhes a respeito de Deus que nós confessamos, em alguns momentos das nossas vidas é difícil acreditar nisso. Porque a bondade de Deus, às vezes, não se revela na forma de bênçãos, não se revela na forma de circunstâncias boas e positivas, mas às vezes nas crises nós temos muita dificuldade de enxergar aquilo que Deus é, conforme diz a sua palavra. Nós cremos num Deus que é bom, mas nós habitamos num mundo onde existe maldade. E as pessoas que querem questionar a nossa visão sobre Deus, sempre usam isso como uma espécie de bala de prata. Se você acredita num Deus soberano, bom, se você acredita num Deus que comanda todas as coisas, que criou todas as coisas, qual é a explicação para essa bagunça toda que nós vivemos aqui? Como explicar que um Deus gracioso, misericordioso e soberano aparentemente perdeu a mão e toda sorte de coisas inomináveis, repugnantes, tem se apresentado diante de nós? Eu creio que os irmãos que são aqui da maior cidade do país, da maior cidade da América Latina, e que acompanham aí quase que em tempo real, com os seus próprios olhos, ao vivo e a cores, a destruição do pecado por meio das suas ideologias e por meio das suas práticas de vida, eu acredito, meus irmãos, que é muito difícil viver num mundo desse e continuar acreditando num Deus bom, principalmente levando em consideração algo que pode parecer inocente ou circunstancial, mas que é tão nocivo quanto uma ideologia ruim, que são esses tempos malucos nos quais tudo gira em torno do trabalho e a atividade espiritual e a contemplação do divino pela palavra de Deus acabam ganhando um aspecto secundário nas nossas vidas. Meus irmãos, quantos de nós estamos vivendo tempos nos quais não há mais nada sobrando, a não ser ganhar dinheiro, prosperar, encontrar o nosso lugar na criação, através da nossa profissão, através das nossas vocações? Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos relatos de pessoas que estão se sentindo, inclusive, inadaptadas a essa vida e se afundam na depressão cada vez mais cedo, porque não conseguem encontrar o seu lugar aqui neste mundo. Eu trabalho com adolescentes e é uma das coisas que me faz cada vez mais apaixonado, cativado por isso, é notar, meus irmãos, que a preocupação com o vestibular, a preocupação com o encaminhamento da vida profissional tem roubado desses meninos e dessas meninas até mesmo a vontade de fazer amigos. Não há tempo mais para isso. Preciso me dedicar e preciso encontrar o meu lugar nesse mundo a fim de ser alguém. A tudo isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus tem uma resposta que está contida nesse relato. Eu e você sabemos que o nosso Deus trabalhou 6 dias
e descansou. Uma prática que alguns têm dito é para os fracos. As frases motivacionais dizem coisas do tipo: trabalhe enquanto eles estão dormindo. Enquanto as pessoas estão descansando, vai lá e se dedique mais. Onde você vai chegar sem dedicação e sendo iguais aos outros? O que nós temos, então, é um mundo, meus irmãos, no qual, se existe um Deus, ou esse Deus precisa se preocupar com o encaminhamento da minha vida profissional, para que através dela eu consiga chegar onde eu preciso chegar, ou esse Deus está cada vez mais afastado das nossas vidas diárias, que já não tem mais necessidade, uma vez que o poder aquisitivo nos garante aquilo que nós precisamos, então a providência de Deus já não é mais tão necessária assim. Me assusta muito, meus irmãos, que nós vejamos os filhos de Deus sendo criados nos mesmos termos dos filhos dos homens. Você tem que trabalhar, você tem que ser alguém, casamento, só depois do encaminhamento da vida profissional, só depois que você estiver ganhando 5 dígitos. Eu estava conversando com um casal da minha igreja, convertido recentemente ao Evangelho, e o marido compartilhava comigo: a minha mãe me dizia para eu não ter filhos, porque filho dá trabalho, filho faz você roubar horas de sono, filho rouba a dedicação que você podia ter dado a outra coisa. E esse moço cresceu com uma convicção: eu não quero ter filhos. E ele casou com uma mulher que também não queria ter filhos. Adivinha o resultado, meus irmãos? Eles se converteram e estão aguardando a chegada do primeiro, morrendo de medo. Compreensível, né? Mas esse é o tipo de mundo que nós estamos vivendo. Você lê aqui no relato da criação, Deus abençoou os seres vivos e os seres humanos com fecundidade. E as pessoas estão cada vez mais fugindo dessa realidade. Está tudo ao contrário, né? Está tudo errado. Parece que esses ideais aqui já se foram há muito tempo. Uma pessoa com mais de 3 filhos hoje é doida, a gente diz. Mas a gente encontra um padrão diferente aqui. Por isso, meus irmãos, com base em tudo isso, permitam-me demonstrar aqui para vocês como as coisas eram, como as coisas estão e como as coisas vão ficar. Primeiro versículo da Bíblia começa com uma afirmação clara, simples e que não se preocupa em dar mais detalhes, apenas em ser afirmada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante que um livro tão grande como a Bíblia queira apresentar o seu personagem principal dessa forma. Esse Deus existe, ele é criador. Foi ele que criou todas as coisas. Esse Deus tem vários atributos que são claros ao longo de toda a Escritura, mas ela começa afirmando que foi Deus que criou todas as coisas. Foi ele. E esse Deus é apresentado como alguém que tem um espírito, no versículo 2 a gente encontra essa informação, e como um Deus também que fala, e com o poder da sua voz as coisas vêm à existência. É claro, o Novo Testamento vai nos apresentar Jesus Cristo como sendo aquele que é mencionado no versículo 3. Quando então Deus diz, haja luz, Calvino diz, seria ingênuo da nossa parte acreditar que era apenas o eco da voz de Deus criando todas as coisas, mas existe alguém ali. Existia uma terceira pessoa dessas aqui, contida ali. Por isso que no versículo 26, quando Deus disse, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, os irmãos percebam todos os pronomes e os tempos verbais sendo conjugados no plural, né? Façamos e não farei, ou vamos fazer, tudo isso, meus irmãos, no plural. Então esse Deus tem uma característica interessante, é um Deus que se apresenta como várias pessoas. E essa informação é muito curiosa, porque se existe algo que tem levado os estudiosos a debaterem o que seria essa imagem, essa semelhança que Deus imprimiu apenas ao homem e não à sua criação.
É claro, meus irmãos, que essa resposta também demandaria mais tempo do que nós temos aqui, mas me permita dizer que o que Deus, na sua forma de se apresentar, passou a cada um de nós, seres humanos, através dessa questão da imagem e semelhança, está contida justamente quando o homem consegue ter a sua auxiliadora. É muito interessante dizer, então, que Deus criou tudo, meus irmãos, para ser integrado de uma forma tão harmônica, homem, criação, seres humanos, tudo isso caminhando em direção ao conhecimento dele, à glória dele, e os seres humanos se relacionando de forma unânime e de forma a demonstrar essa unidade. Os irmãos conhecem bem o que diz o capítulo 2, a partir do versículo 18. Deus cria a mulher. Deus diz, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora. Agora, existe uma pergunta, né? Por que a mulher foi dada essa alcunha de auxiliadora? A que ela deveria auxiliar o homem? Bom, antes de criar, meus irmãos, a mulher, Deus dá uma ordem. E ele coloca o homem no seu jardim, capítulo 2, versículo 15, para o cultivar e o guardar. Cultivar a gente entende, mas e guardar? Guardar de quê? E aí você começa a perceber que esse plano de Deus, que aparentemente deu errado, na verdade, meus irmãos, era a maneira que Deus usou para fazer e aplicar o primeiro teste à raça humana. O Senhor Deus deu uma ordem e essa ordem não foi obedecida. Mas ela não foi obedecida porque a pessoa responsável por incentivar o homem a isso não cumpriu o seu papel. É claro, a culpa é dos dois. Mas é interessante notar que a criação da mulher vem depois da ordem, não é? Isso mostra, então, meus queridos irmãos, que quando o homem idealizou a mulher, o que ele queria era dar uma pequena evidência de como ele se relaciona. Se tem uma coisa, dentre as várias, não é? Que nós podemos destacar do ser de Deus, que é completamente fora da nossa compreensão, é a sua múltipla existência, sem que isso signifique que existem 3 deuses diferentes. Mas se você acha isso difícil de entender, então apenas observe o que o homem disse quando ele viu a sua mulher. Capítulo 2, versículo de número 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, versículo 24 conclui, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, nós fomos criados para nos relacionar assim. O homem recebeu como imagem e semelhança de Deus a capacidade de conviver numa harmonia tão absoluta que 2 se tornam 1. Esse padrão foi o primeiro padrão de todos que foi quebrado pelo pecado. Homem e mulher agora não são mais amigos, parentes, próximos, unos. Agora cada um cuida do seu. Tudo começa, meus irmãos, com um Deus que cria todas as coisas e que consigo mesmo convive tão bem e harmoniosamente que faz então o homem para que ele desfrute desse relacionamento. Alguns dizem, eles se tornam uma só carne por causa do tipo de união que existe entre homem e mulher, de natureza física, mas eu acredito que vai um pouco além disso. É o fato, meus irmãos, de que a unidade é tão absoluta que eles pensam igual. Eles conseguem agir com submissão, com auxílio e com harmonia, coisa que se quebrou por causa do pecado. E se você acha isso algo completamente absurdo, é só você ver, por exemplo, como o livro de Atos descreve a igreja. Se você acha que isso se perdeu, essa é uma das coisas, meus irmãos, que ocorre quando o Espírito Santo aperfeiçoa o nosso coração e nos une.
Se você ir para o capítulo 2 do livro de Atos, e você ver aquela famosa descrição da igreja naquele tempo, a partir do versículo 42, você vai ver lá algumas afirmações muito curiosas, olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E essa comunhão era de que forma? Olha o que diz o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. O versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. E aqui nós estamos falando, meus irmãos, de uma quantidade de pessoas que beirava 3.000 pessoas. E isso se torna cada vez mais maravilhoso, a ponto de no capítulo 4 do livro de Atos, no capítulo 4, versículo 4, o número sobe para 5.000, quase 5.000, e o versículo 32 nos afirma, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. É por isso, meus irmãos, que essa figura do corpo é tão fundamental para Paulo no Novo Testamento. Por que ele compara a igreja a um corpo? Porque esse era o padrão da criação. Pessoas convivendo juntas, tendo tudo em comum. E se os irmãos quiserem uma evidência ainda mais clara dessa unidade, no capítulo 6 do livro de Atos, nós temos ali uma das primeiras crises da igreja, quando algumas famílias acabaram sendo omitidas da distribuição ali dos mantimentos, e aí os apóstolos chegaram a uma conclusão, nós não podemos abandonar o serviço da casa de Deus, o ministério da palavra, para poder servir as mesas. Então nós precisamos de homens que assumam essa parte para nós. E o capítulo 6, meus irmãos, tem uma afirmação que eu acho, assim, completamente impressionante. O versículo 5 nos afirma que o parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade. Ou seja, aquela multidão de crentes, meus queridos irmãos, quando ouviu o que os apóstolos disseram, concordaram, e se fosse uma Assembleia Geral extraordinária ali, teria ganho com 100% dos votos. Você se lembra da última vez que uma igreja tomou uma deliberação com 100% de aceitação? Pois é porque nós nos acostumamos com a vida individual. Mas a palavra de Deus nos chama a uma comunidade que é desfrutada, em primeiro lugar, pelo nosso Criador. Assim, meus irmãos, era o padrão criacional. Unidade. Esse padrão foi quebrado com o pecado. É isso que explica o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não concordam. As pessoas não conversam. As pessoas se unem, mas elas não têm nessa unidade um propósito e um caminho para a sua vida. A partir do momento que os interesses diferem, há separação. Esse tipo de coisa, meus irmãos, explica tudo aquilo que nós vemos em relação ao pecado. Assim era a criação de Deus. E nós todos sabemos o que aconteceu. O homem caiu. E eu acredito, meus irmãos, que no próprio capítulo 1, se só esse capítulo nos fosse contado, nós também poderíamos ter uma ideia de que esse é o conflito constante da raça humana em relação ao pecado. Os irmãos perceberam que em todos, ou melhor, em quase todos os dias da criação, nós temos uma afirmação que se repete, e essa afirmação é assim, abre aspas, houve tarde e manhã. Os irmãos perceberam isso? Por que tarde e manhã e não manhã e tarde? Por que a palavra de Deus escolheu essa forma de expressão? Alguns vão dizer, não, é porque isso está descrevendo a maneira que o judeu enxergava. É verdade. É por isso que algumas seitas do nosso dia afirmam, não é, que depois das 6 horas da tarde você não pode mais fazer nada porque é o tempo de descanso, ou qualquer que seja o significado disso. Mas nós temos que nos lembrar, meus queridos irmãos, que como o livro de Gênesis não é só história, o livro de Gênesis também é instrução. Lembrem-se que esse livro foi escrito para um povo que já havia passado dessa fase aqui há muito tempo. Nós tínhamos o povo de Israel
assentado ali às planícies de Canaã, vendo por trás das montanhas os homens, os nefilins, os gigantes que criam em outros deuses, que conquistaram aquela terra. E como assim, nós que somos o povo do Deus verdadeiro, estamos vendo outros deuses surgindo? Meus irmãos, tarde e manhã, é porque atualmente nós temos que nos acostumar com o quadro que a criação tinha, conforme o versículo 2. Observe como o escritor descreveu a terra antes da criação. O versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Isso é muito interessante, porque sem forma e vazia, é quase como se você tivesse que imaginar algo que não pode ser explicado, não pode ser tocado, não pode ser visto, é algo que não tem maneira de você descrever, porque não há o que ver. E é exatamente isso, meus irmãos, que o pecado fez conosco. O pecado tem tentado deturpar, com relativo sucesso nesse mundo, tudo aquilo que Deus criou. Então, se você fala, por exemplo, sobre família, se você fala sobre pessoas, se você fala sobre indivíduo, é quase como se você estivesse falando de uma folha em branco para você escrever o que você quisesse ali dentro. Hoje as pessoas estão trabalhando com o disforme, ao invés de trabalhar algo que pode ser descrito com uma forma, com uma cara, com uma aparência específica. Hoje nós não estamos lidando mais com esse tipo de padrão. Hoje você pode ser o que você quiser, independente da forma que você tem. E problemas de forma, meus irmãos, todos nós sabemos, se você tem uma massa que você quer transformar em alguma coisa, você precisa de trabalho, você precisa manipular para que dali saia alguma coisa com forma. Mas como é que Deus resolveu esse problema segundo o relato da criação, meus queridos irmãos? A Bíblia diz assim, a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. A luz corrigiu o problema de um mundo sem forma e vazio. Isso mostra, meus queridos irmãos, que a primeira coisa que Deus criou foi exatamente o que nós fomos chamados no Novo Testamento como forma de apontar ao mundo a forma e a expressão correta daquilo que Deus criou. A igreja, meus queridos irmãos, é anunciadora da luz, é luz do mundo, como o próprio Jesus declarou ser a luz do mundo, porque nós não só apontamos onde existem as trevas, a nossa comunidade, a nossa igreja, o nosso povo é o responsável por dizer ao mundo como ele deveria ser conforme os padrões de Deus. É por isso que os cristãos se casam, é por isso que os cristãos têm filhos, é por isso que os cristãos vivem em comunidade, e é por isso também que os cristãos tratam o problema das trevas com as ferramentas dadas pela palavra de Deus. É por isso que os cristãos disciplinam, é por isso que os pais cristãos trabalham o aspecto da disciplina. A família, meus irmãos, é a instituição criada por Deus para fazer passar adiante todos esses princípios de que existe um Deus criador e de que nós estamos sujeitos ao seu governo e que Ele é a luz do mundo. A igreja faz diferença na sociedade, sendo contraponto à visão deturpada imposta pelas trevas. Então é por isso que os cristãos, quando vão se casar, ainda que eles não estejam ali do pleno nas condições financeiras, eles acreditam num Deus que chama o homem que tem a sua esposa à mesa, os filhos como rebentos da oliveira, de bem-aventurados. E meus irmãos, aqui me dirigindo agora aos irmãos que já são avós. Precisamente 1 ano atrás, meu pai e minha mãe se tornaram avós. Nasceu o filho do meu irmão, que os irmãos aqui conheceram, e nasceu o meu. Sabe a coisa mais bela de ser avó? De ser avô? Eu ainda não sou, mas eu tornei o meu pai um avô. Uma das coisas mais belas que eu vejo, meus irmãos, é como aquela rigidez na educação se transforma em mel. É muito interessante isso. Eu vejo meu pai lidando com meu filho e pensava, quando era eu... Mas mais do que isso, meus irmãos, quando eu batizei o meu filho, na presença do meu pai, na presença do meu sogro, eu disse assim, nesse dia, uma das promessas de Deus para a família se cumpriu. Porque o mesmo salmo que fala
de quão bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, diz que ele vai ver os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Melhor do que ver os filhos dos filhos, meus irmãos, é ver a geração posterior à sua perpetuando um legado que foi entregue a ela por você. Por isso que a gente batiza os nossos filhos. É a transmissão do ideal adiante. E sabe por que nós fazemos isso, meus queridos irmãos? Porque existe tarde e manhã. Ou seja, as trevas ainda estão aqui. O dia anoitece, fica escuro. Mas como diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, eu acredito que ele tem essa figura aqui em mente para dizer essas palavras: vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós estamos vivendo num mundo em trevas. Nós somos a luz do mundo. Elas se alternam. É possível que às vezes você veja as trevas avançando com relativo sucesso, mas a palavra final é da luz, meus irmãos. E sabe como é que nós podemos fazer isso? Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia conta para a gente a história dos 7 primeiros dias da criação. Você reparou que a expressão houve tarde e manhã vai só até o 6º dia? No 7º dia não tem essa expressão. Sabe por que não tem? Porque no 7º dia, meus queridos irmãos, Deus terminou a sua obra e descansou. O descanso de Deus, portanto, não é o deitar-se na rede, recuperar as forças, como se Deus estivesse num feriado. Mas é aquele momento em que Deus contempla as obras que Ele fez e se deleita nelas, porque Ele as finalizou. Ou seja, nós estaremos, meus irmãos, nos dirigindo. A Bíblia, inclusive, tem um salmo que menciona o descanso de Deus. A Bíblia tem um estudo bíblico sobre esse salmo, que é o Salmo 95, nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, falando que o descanso de Deus é um lugar para onde nós estamos indo. E é por isso que nós descansamos na nossa trajetória de trabalho. Não é simplesmente para recobrar as forças, até porque o descanso de Deus não significa que Ele ficou cansado, mas porque nós estamos olhando para aquele dia onde não haverá mais noite. Meus irmãos, se nós pularmos do primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, nós vamos chegar no capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 25, que diz assim, um pouquinho antes do 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ou seja, meus irmãos, aqui nós estamos falando da realidade de todas as coisas, ainda convivemos com as trevas, mas o livro de Gênesis também nos conta quem vencerá essa trajetória. A noite nunca mais existirá. Porque o nosso Deus, Criador de todas as coisas, também é o consumador. Ele é o primeiro, mas Ele também é o último, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o Deus sobre o qual Paulo disse aos Filipenses, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa dizer, meus queridos irmãos, que quando o salmista disse, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele não estava falando dessas coisas circunstanciais que nós temos aqui, mas ele estava falando de um dia perpétuo no qual jamais as trevas dominarão. Por isso o livro de Gênesis, meus irmãos, é uma maneira do grande Moisés contar para nós como tudo era, como tudo está e como tudo também vai ficar. A maior esperança, meus queridos irmãos, que nós temos é um Deus que termina o que Ele começa. Isso é tão impressionante porque eu e você vamos para a cama todos os dias com aquela sensação de que está faltando alguma coisa.
Nós todos, quando definimos as nossas trajetórias diárias, profissionais, quem trabalha em casa, alguma coisa assim, a gente sempre lida com isso. Parece que o dia ter 24 horas não é suficiente, tem muita coisa para fazer o tempo todo. Glória ao Deus Criador que termina o que Ele faz. Por isso, meus queridos irmãos, o fato de Deus ter terminado a sua criação, para nós nada mais é do que uma grande fonte de esperança. Você vai olhar para o mundo como ele está. Você vai olhar para as coisas como elas estão. E você às vezes vai se perguntar, será que Deus vai conseguir o que Ele quer? O livro de Gênesis, meus irmãos, apresenta Deus descansando. E Ele promete esse descanso também para todos nós. E isso mostra que você não tem razões para ficar preocupado. É por isso que nós temos que relacionar o princípio e o fim com o nosso Deus. Ele nunca, jamais perdeu o controle. Ele é o Deus que vai extirpar a noite para todo o sempre. A noite, meus irmãos, é uma coisa tão interessante isso. A noite é uma das ferramentas favoritas dos ímpios para fazerem o que eles querem fazer. Para eles, a certeza do amanhecer é deturpada. Para eles, o fato de amanhã ter um sol nascendo e a continuidade do dia é quase como se eles tivessem o controle ali de todas as coisas. Mas é interessante que, embora a Bíblia se posicione contra as trevas, relacionando-as ao pecado e ao estado atual dos nossos dias, não é sem razão, por exemplo, que a Bíblia apresenta o dia do Senhor como um dia mais escuro do que o normal. Vai ser um dia de trevas, a Bíblia diz, os profetas menores dizem. E sabe por quê? Porque aquele ímpio que vai descansar de noite, tendo a certeza que amanhã ele vai acordar e vai encontrar tudo do jeito que estava, de repente ele vai acordar, ele não vai ver o sol nascendo. De repente ele vai olhar para o céu e não vai encontrar o sol, porque ele foi guardado com estrepitoso estrondo, como diz o apóstolo Pedro. E é nessa hora, meus irmãos, que o grande e terrível dia do Senhor vai começar. E é nesse dia que os salvos, inclusive aqueles que já morreram, que vão ressuscitar, vão olhar para aquilo e dizer como os profetas disseram no passado: o dia do Senhor chegou. A nossa esperança, meus irmãos, é o Deus que é Senhor das trevas e é Senhor da luz, que comanda todas as coisas para a glória do seu nome. Inclusive, mais um dado que eu aprendi recentemente com um amigo. O livro de Gênesis não é um livro cronológico exatamente, porque o capítulo 1 é como se fosse um grande resumo desses próximos episódios. Mas é muito interessante que a última informação que a gente tem no livro sobre uma tarde é justamente o 6º dia. Do 7º em diante, a gente não tem mais nenhuma referência ao sol se pondo. Sabe quando essa referência volta, meus irmãos? É quando lá no capítulo 3, o homem cai, a gente encontra a informação de que o homem ouviu a voz de Deus na viração do dia, ao entardecer. Você percebeu que coisa interessante? Quando o pecado acontece, a ideia das trevas está associada. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o livro de Gênesis é muito, muito importante para nós, não apenas por causa da revelação da criação, mas também do estado em que tudo estava, que tudo está e que tudo vai ficar. E para nós encerrarmos esse momento de meditação, eu gostaria de lembrar você que o Deus soberano, que colocou você aqui nesse mundo, assim como eu, espera que você se comporte como alguém que sabe que um dia vai amanhecer definitivamente para o povo de Deus. Por isso eu queria te dizer, meu querido irmão, esse momento que você está vivendo aqui e agora, esse é um momento ainda imperfeito, eu sei, mas é um momento, o culto, a adoração ao Senhor, que precisa encher o seu coração de esperança por causa dessa razão. Nós cultuamos ao Senhor, meus irmãos, para nunca nos esquecermos de que o Deus que criou todas as coisas irá restaurá-las
de maneira definitiva. É a nossa maneira de dizer ao mundo: nós cremos que um dia o sol da justiça vai nascer e nunca mais vai se pôr. A Bíblia, meus irmãos, nos chama ao ajuntamento solene ainda no século 21, ainda nos termos antigos, tradicionais, para ser muito mais do que um exercício dominical de bons hábitos, mas para ser um exercício de esperança. Por isso eu gostaria que você pensasse muito bem. Eu sei que você, na capital aqui do estado de São Paulo, na cidade mais rica do país, tem uma vida atribulada, tem uma vida corrida. Eu que sou menino do interior, sempre tive muito medo, inclusive, de morar em São Paulo, de vir para São Paulo e de encontrar com os paulistanos, porque eles estão sempre com pressa, eles estão sempre apressados, eles estão sempre ali trabalhando, não tem tempo para nada. Claro que os irmãos aqui não são assim. Mas você vê, as pessoas nem elas acreditam nisso, né? Mas é interessante nós percebermos, meus irmãos, o quanto a cidade que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, impõe a cada um de nós esse tipo de correria. Mas eu quero lembrar você da necessidade de lembrar do seu descanso, meu querido irmão. O momento em que você se afasta das atividades espirituais, da contemplação de quem Deus é e do que Ele fez, tem um impacto espiritual sobre a sua vida que você não tem ideia. Talvez essa loucura do dia a dia, que inclusive a gente até passa para os nossos filhos quando vão chegando a hora, quando vai chegando o tempo, seja a principal evidência de que nós estamos sendo gradativamente engolidos pelas trevas. Por isso a pergunta a ser feita nessa manhã para você é: onde está a sua esperança? No amanhecer da glória de Deus? No dia eterno da presença gloriosa de Deus, ou em algum tipo de atividade que será engolida pelas trevas, não vai resistir ao tempo? São os tesouros do mundo, os tesouros da terra, como o Senhor Jesus Cristo disse. Meu querido irmão, como eu e você, como cristãos, estamos vivendo nesse mundo? A nossa esperança é esse amanhecer? Ou será que nós temos dedicado a nossa vida e a nossa existência a coisas que não vão nos dar nenhum tipo de benefício quando esse dia chegar? Está fora de moda, está antiquado, mas eu preciso lembrar você que Jesus Cristo vem. E quando Ele vier, o mundo não estará esperando por Ele. Mas nós, que somos filhos de Deus, estaremos. O anúncio, meu querido irmão, faz parte disso. Mas também a sua atividade de adoração tem que ser motivada nisso. Pode ter certeza, onde existe um coração atuais, existe também um coração sem esperança eterna. Existe alguém que vive e não sabe porquê, que existe e não sabe porquê. E como disseram os filósofos ao longo de toda a história, em síntese, o pior sentimento que existe é o sentimento de estar em um lugar que você não sabe o motivo de estar, de ser alguém que você não sabe o motivo de ser, de acontecerem coisas com você que você não sabe por que estão acontecendo. Todas essas coisas, meus irmãos, estão resumidas no primeiro capítulo da Bíblia e do livro de Gênesis. Não seja pego de surpresa achando que dá tempo. Um dia o sol vai nascer e vai revelar as obras e vai revelar os propósitos e que vai te surpreender se você está pensando como os antigos pensavam, que tudo vai ficar do mesmo jeito desde a fundação do mundo. Meus irmãos, aparentemente as trevas estão ganhando espaço. Aparentemente parece que a luz da igreja vai se desvanecendo ao longo do tempo. Mas se tem uma coisa que incomoda as trevas, meus irmãos, é um facho mínimo que seja de luz. Eu e você podemos ser esses fachos. E unidos, nós podemos alumiar, como diz o texto, ainda mais. Então eu estou preocupado não apenas com o seu comportamento ético, moral, mas eu também estou preocupado com o tipo de esperança que você tem carregado na sua vida. E nós, meus irmãos, embora não vivamos como ímpios no quesito moral, podemos estar vivendo como ímpios naquilo que é a essência da nossa fé, que é a esperança. Se você confessa
a Cristo como seu Senhor, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você não pode ter outro objetivo nesse mundo, a não ser esperar pelo descanso de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos resgatar isso. E quando resgatarmos isso, nós não precisaremos de mais nenhum outro elemento social, tecnológico, de marketing, para fazermos a igreja ser o que ela deve ser. Nós precisamos de um povo com esperanças alinhadas. Por isso, meus amados irmãos, enquanto é tempo, como dizem os profetas, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invoquem enquanto Ele está perto. Se você tem vivido achando que a incerteza a respeito da data da volta de Cristo é uma coisa que está a seu favor, porque já que ninguém sabe a data, então pode ser que não venha, é totalmente o contrário. Se você não sabe quando vem, por que você não está se preparando em dobro? Se você não sabe quando é, por que você está achando que não vai acontecer? Por que você está achando que isso simplesmente vai ser esquecido? Creia no Deus que termina o que Ele começa. A história da criação se encerra com Deus descansando e dizendo assim, isto é muito bom. Se você também quer dizer isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa alinhar a sua esperança. E o meu desejo é que o Deus da paz, que concede essa esperança, nos faça crer no nascimento do sol da justiça. E é assim que o nosso coração se fortaleça para vivermos nesse mundo em trevas. Ainda há tarde, mas o amanhecer não demora, meus queridos irmãos. Confiemos e fortaleçamos o nosso coração nessa verdade em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados como nós estamos. Pai bendito, fortalece os nossos corações pela Tua palavra. Que ao olharmos para a Tua palavra, nós não enxerguemos apenas histórias bonitas, mas também o destino final de todos nós. O capítulo final que já nos foi adiantado pela Tua graça, para que nenhum de nós seja pego de surpresa. E que assim, Pai, todo o apego às trevas do nosso coração seja dissipado pela luz da Tua verdade e da Tua palavra. Que assim, o Deus que termina o que começa, seja a esperança do nosso coração, para que nós também finalizemos a nossa jornada, ouvindo do nosso Mestre, que nós combatemos o bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque às vezes nós achamos que nós podemos terminar o que nós estamos começando na área profissional, na área sentimental, em todas as áreas e instâncias da vida, aqui debaixo do sol, nós somos levados à ilusão de que em algum momento isso vai acabar bem e a nosso favor. Por isso, Pai, dissipa toda a esperança causada pelas trevas, que é temporária, que é ilusória, e faz, ó Deus, o sol da justiça nascer no nosso coração, para que assim nós nos vejamos cada vez mais fortalecidos na Tua palavra. Essa é a oração do Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.